Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar todos os irmãos. Tenha a liberdade de alabar a Deus, adorar a Jesus. Eu invito a todos a abrir suas Bíblias em o livro de Josué. Perdão, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 10, verso 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, vuelve a la casa de Deus. Glória a Jesus, amém? Estamos felizes com a presença de nossa irmã Dali. Existe Dali? A irmã Dali Batista, de República Dominicana, não? Sobrinha da irmã Eugênia? De Jesus, amém. Glória a Deus. Que diremos da irmã? És bem-vinda em nome de Jesus. Jesus Cristo te ama e nós outros também. Deus bendiga a irmã Dali. Glória a Jesus. Hermanos, abra sua Bíblia, por favor, em o livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Às vezes, alguns irmãos usam a expressão 1 Samuel, pero não é 1 Samuel, porque é um livro. Amém? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 10, verso de número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, verso de número 6. Depois 9, 10, 11, 12. Todos encontraram? Digo glória a Jesus. Glória a Jesus. Leemos a palavra do Senhor. Entonces el Espírito de Jehová vendrá sobre ti com poder, e profetizarás com ellos, e serás mudado em outro homem. Verso 9 e 10. Aconteceu logo que, ao volver ele a espalda para apartar-se de Samuel, le mudou Deus su coração, e todas estas señales aconteceram em aquele dia. E quando chegaram allá al collado, he aqui a companhia de los profetas que veniam a encontrar-se com ele, e o Espírito de Deus vino sobre ele com poder, e profetizou entre eles. E aconteceu que, quando todos os que conheciam antes vieram que profetizavam, que os profetas, o pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. E alguns de allí respondió dizendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, e cessou de profetizar e chegou ao lugar alto. Amém. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Dê um aplauso bem forte que é para Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso estarmos aqui esta noite para adorarmos a Deus, recebemos uma porção de sua palavra e adorarmos a Ele, porque Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso e tem muito a nos ensinar esta noite.
e nos llenar mais de su poder, de su gracia e de su maravilhosa unção. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre a transformação de Deus em nossas vidas. Quantos podem repetir comigo? A transformação de Deus em nossas vidas. Vamos caminhar um pouco. Aleluia. Uma vida transformada por el Espírito Santo. Uma vida transformada por el Espírito Santo. Aleluia. É sobre isto que nós outros estaremos abordando esta noite. Uma vida transformada por el Espírito Santo. E vamos aqui, por meio das Escrituras, saber o que é uma vida transformada por el Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Como ocorre em nossas vidas a transformação? A transformação do Espírito Santo em nossas vidas é distinta da transformação de uma matéria-prima, por exemplo. A matéria-prima utilizada para fabricar a sídia em que os irmãos estão sentados sobre elas, hierro, plástico, tecido e outros materiais utilizados para fabricar esta sídia. É o algodão, por exemplo, que se converteu, transformou-se em tecido, nunca mais volverá a ser algodão. Hierro nunca mais volverá a sua matéria-prima. Amém, irmãos? O plástico utilizado para ser esse ponto nunca mais volverá a la matéria-prima, porque sofreu uma transformação. Pero quando trata-se de la transformação espiritual, ou de la transformação de nossas vidas por meio do Espírito Santo, essa transformação empieza em nossas vidas quando nós outros encontramos com Cristo, ou quando nós outros ouvimos a predicação da palavra de Deus, cremos em Cristo e entregamos nossas vidas a Ele, porque compreendemos o plano de salvação e reconhecemos que somos pecadores. A graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Cristo nos justifica, perdonando nossos pecados, e a partir de então, o Espírito Santo realiza em nós um novo nascimento, ou seja, Ele produz em nós uma nova vida em Cristo Jesus. Pero esta transformação será concretizada de uma maneira plena quando Jesus, ao venir arrebatar sua igreja, aleluia, nós outros seremos transformados, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51 ao verso de 58, falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz: nós outros que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e cerrar de olhos. Glória a Deus, aleluia. Essa transformação é chamada na Bíblia de glorificação por la fé. Nós outros, ou a igreja de Cristo, receberá um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, não sujeito à morte, nem sujeito, aleluia, a dolores. Glória a Deus. Nem sujeito a enfermidades, porque nós alcançaremos a glorificação por la fé. Glória a Jesus.
Pero hasta que nosotros alcancemos esta transformação ou a glorificação por la fé, para quedarmos livres de los problemas, de la injusticia, del pecado, de la muerte, del dolor, de la vejez e outras consequências del pecado, nós outros aqui em este mundo devemos caminhar com Cristo, andar com Cristo, para que os irmãos sepam, enquanto nós outros estivermos aqui, nós outros não receberemos a glorificação por a fé, só quando Cristo arrebatar sua igreja. Significa dizer que nós outros devemos estar debaixo da mão poderosa de Deus, ou sendo guiado por el Espírito Santo, porque se nós outros negarmos de sermos guiados por el Espírito Santo, aleluia, essa transformação, ou seja, esta natureza que foi transformada por el poder do Espírito Santo, ou seja, el homem que foi transformado, sua vida foi transformada por el Espírito Santo, ele volve a natureza antiga, a natureza do pecado, da iniquidade. A Bíblia ensina em Romanos capítulo de número 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado em el mundo e assim a morte passou a todos os homens. Antes de Adão e Eva pecar, o mundo não conhecia o que era pecado. Antes de Adão e Eva pecar, o mundo não conhecia, não sabia o que era rebeldia, o que era desobediência, o que era enfermidades, o que era problema, julgamento, calúnia, malícia, pensamentos pecaminosos, maliciosos. Não sabia o que era isso. Não sabia o que era maldição. Todo isso vindo através do pecado. A origem da maldade está em el pecado. E assim todos que nasceram, que descenderam de Adão, já descenderam em pecado. Salmo 51, no versículo 5, diz: em pecado fui engendrado, em pecado me concedeu minha madre, em iniquidade fui engendrado. Ou seja, o ser humano já é engendrado geneticamente em pecado, já nasce ou já é formado no ventre da madre em pecado. Todos são pecadores e já nasce inclinado ao pecado. É por isso que, por exemplo, a pessoa já nasce mais inclinado às coisas malas que às coisas buenas. É tão verdade que as coisas malas não necessitam ensinar, as buenas sim necessitam ensinar. Se eu recito um versículo bíblico aqui, pouquíssimas pessoas já gravam, memorizam esse versículo de mente. Ou se lê um versículo na Bíblia, poucos memorizam com uma só leitura. Pero se eu hago aqui uma broma, por exemplo, maliciosa, pecaminosa, as pessoas gravam com mais rapidez. As coisas malas geralmente não tem que ensinar. As pessoas já se desarrollam, já praticam a maldade sem que alguém ensine a eles. São mais fácil aprender ou fazer as coisas malas que as coisas buenas. Quem entendeu, diga amém. As coisas malas traem prazer. O que não traz prazer são as consequências das coisas malas. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Há uma canção em Brasil de um cantante que já partiu para a eternidade, que diz: o pecado não dói, porque se o pecado dolesse, o mundo não pecaria. É uma realidade. O pecado não dói, o pecado traz prazer. Se o pecado dolesse, nada pecaria. Pero o que as pessoas olvidam é que o pecado não dói. Pelas consequências do pecado traz dolores terríveis. E nós devemos saber que devemos, querendo ou não querendo,
consequências. E há consequências de nossos pecados que nós outros vamos levar com nós outros até que Cristo venga. Há consequências de nossos erros, de nossos pecados, que mesmo depois de perdonado por Cristo, aún teremos que lidar e conviver com as consequências. Porque perdão é uma coisa, consequências outra totalmente distinta. E nós não podemos huir das consequências. Nós não podemos huir e reclamarmos e murmurarmos. É por isso que nós devemos pensar muitas vezes, não é uma só vez, muitas vezes antes de tomarmos uma decisão. Antes de atuarmos, devemos pensar muitas vezes. Por quê, pastor? Porque mesmo pensando muitas vezes, aleluia, e orando, e não esperando a resposta de Deus, por sermos impacientes, tomamos decisões equivocadas, erradas, e sofremos consequências por toda a vida. E muitas vezes paga nos outros, paga aqueles que estão cerca de nós outros, e alguns que não têm nada a ver com as decisões que tomamos. Quem entendeu, diga glória a Jesus. É o perdão de Deus receberemos, pero as consequências nós outros temos que arcar com elas, seja buena ou seja malas. Pedir a misericórdia e a graça de Deus e seguirmos adiante. Glória a Jesus. Pero para que nós sigamos com uma vida transformada por el Espírito Santo, devemos permanecer na presença de Deus. Nenhum homem recebe uma transformação em sua vida espiritual por seus esforços, ou porque simplesmente decidiu ser uma pessoa melhor, uma pessoa distinta. Quem atua em nossas vidas e quem produz em nós outros esta nova vida, ou esta vida transformada, é o Espírito de Deus. Aqui nesse texto que lemos nos aclara tudo o que eu disse a vosotros hasta agora, e que eu vou aún dizer a vosotros. A Bíblia ensina que Deus ordenou o profeta Samuel ungir, aleluia, Saúl como rei de Israel, a pedido da nação de Israel, porque Israel já não queria mais, aleluia, juízes para governá-los, porque diz a Bíblia, capítulo 8 de 1 Samuel, que Samuel já estava uma pessoa maior, os pelos brancos, e seus filhos seriam constituídos juízes em seu lugar. Pero o povo de Israel via que eles não tinham testemunho para isto. Por isso digo a Samuel: nós não queremos um rei como nas outras nações, um rei que vá delante de nós outros nas batalhas. Então Samuel quedou decepcionado e triste. Pero o Senhor Jeová dijo a ele: não entristeça, porque eles não estão rechazando a ti, pero a mim. Porque o governo de Israel era distinto do governo de outras nações. Deus não havia constituído reis, porque o rei de Israel era o Senhor Jeová. O período, aleluia, deste governo era chamado teocrático. Teocrático porque era o governo de Deus. Deus governava em Israel. Glória a Jesus. Pero Israel rechazou Deus como rei deles, e eles queriam um rei humano, queriam um rei forte. Então Deus ordenou Samuel para ungir para rei o homem fisicamente mais alto, mais forte e muito médio em Israel. Quando Saúl se ponia sobre os pés, seus ombros passavam por cima da cabeça de qualquer homem. Era o homem mais forte, mais médio que tinha em Israel. Representava força física, força humana. Era o que a nação de Israel queria.
Entonces Dios ordenó a Samuel para ungirlo como rey de Israel. Saúl se encontrava com um servo buscando as asnas de seu padre que havia huido, desaparecido. E o Senhor Deus disse a Samuel para encontrar com ele e ungir para rei. Samuel diz a Bíblia que aconselharam Saúl buscar o profeta, porque ele estava na cidade e o profeta poderia, através do Espírito de Deus, dizer onde estavam suas asnas. Então o profeta vindo, aleluia, segundo a ordenança do Senhor, com o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saúl e o besou seu rosto. E depois disso, Saúl, o profeta Samuel, disse a Saúl que o Espírito do Senhor Jeová vendria sobre ele, e seu coração seria transformado em um outro coração. Glória a Jesus. Saúl, aleluia, ele não quis ser rei de Israel. Saúl teve medo, Saúl buscou um dia se esconder, aleluia. Pero diz a Bíblia Sagrada que quando Saúl se apartou, deu a espalda para o profeta Samuel, o Espírito do Senhor Jeová vindo sobre ele, o Espírito Santo vindo sobre Saúl, e seu coração foi transformado em outro coração. Saúl passou a ser um homem distinto, completamente do homem que era antes. Saúl agora passa a não ser um homem carnal, ele passa agora a não ter um coração dominado por seus desejos e por sua própria vontade, porque agora em sua vida estava a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que quando ele entra na cidade, passa por la guarnição dos filisteus, encontra com os profetas reunidos e tocando os instrumentos musicais, flautas e outros instrumentos, harpas, alabando e profetizando, o Espírito do Senhor Jeová vindo sobre Saúl, e ele profetizou entre os profetas. Foi a ponto das pessoas, aleluia, mirar para ele e dizer: mira, está Saúl agora entre os profetas. Essa hora Saúl, hijo de Cis, também um profeta, porque ele estava profetizando. Seu coração foi cambiado. Glória a Jesus. Pero para que os irmãos sepam de algo fundamental, irmãos, muitas vezes nós outros usamos essa expressão: nós outros fomos transformados. Eu era uma pessoa impia, borracho, drogadito, prostituta ou prostituto. Eu era dominado por el pecado, pero ao entregar minha vida a Cristo, eu fui transformado. Eu não sou mais al homem que eu era anteriormente. Assim passou com o rei Saúl. Pero nós outros devemos saber de algo fundamental. Essa transformação não é como uma transformação metamorfóbica. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Como eu digo, essa sídia nunca mais volverá na matéria-prima. Esse plástico da mesma forma. El cristal nunca mais volverá a ser arena ou pedra. Sofreu uma transformação. Pero com nós outros não é assim. Se nós outros salimos da presença de Deus, volveremos o que éramos antes, ou pior. A natureza caída, natureza do pecado, volverá a ter domínio sobre nossas vidas. É tanto que nós outros temos hoje, nós outros que servimos a Cristo. Quem serve a Cristo aqui, levante a mão. Amém. Aleluia. Todos que servem a Cristo têm duas naturezas. Quais são, pastor? A adâmica e a de Cristo, a carnal e a espiritual. Amém, irmãos? É sambuceiro ou é o olivo selvagem e é o olivo verdadeiro que é Cristo. E Pablo aclara
em Gálatas capítulo 5, verso 16, 17, digo, andai em espírito e não satisfagais os desejos da carne. Por quê? Ele responde no verso 17, porque o espírito guerreia contra a carne contra o espírito, para que nada satisfagais. Glória a Deus. Há esta guerra dentro de nós outros. O espírito deseja as coisas espirituais e a carne las carnales. O espírito deseja orar, a carne deseja o quê? Mirar a tele, WhatsApp, Facebook, ou qualquer outra coisa que satisfaz os desejos carnales. Quem entendeu, diga amém. Amém. O espírito deseja estudar a Bíblia. A carne apresenta várias excusas: problema nos olhos, sono, cansaço, para não estudar a Bíblia. O espírito deseja venir ao culto, a carne pronto avisa: estou cansado, vou quedar aqui no sofá. Amém, irmãos? Esta guerra, quem vai vencer, pastor? Depende de quem para vencer. Depende só do Espírito Santo. Não depende só do Espírito Santo, porque nós outros não somos androides. Nós outros não somos robôs comandados por um mando. Nós outros somos seres personales. Temos um espírito, uma alma e um corpo. O Espírito que ele é com nós outros, conforme Romanos 8, verso 16, é comunicar a nosso espírito. É falar com nós outros. É nos despertar, chamar nossa atenção. Amém. Nos ensinar, como diz Jesus em João, capítulo 14, verso 26. Nos ensinar, nos assim acordar tudo que ele ha nos ensinado e também nos ensinar a palavra. Aleluia. Nós outros temos que tomar a decisão. Se decidirmos satisfazer os desejos pela carne, não vamos orar, não vamos estudar a palavra, não vamos venir ao culto, vamos quedar em casa. Glória a Deus. Não vamos estudar a palavra, vamos correr qualquer outra coisa para mirar, para ler, menos ler a palavra. Aí muitas pessoas que antes de se converter eram grandes leitores de revistas, de todo resumo de películas, revistas pornográficas, periódicos e outras coisas. E às vezes se convertem, têm pressa de ler a palavra, apresenta muitas excusas. Pastor, quando eu peço bem, pero quando eu na genealogia, eu não entendo nada, eu paro por aí. Eu empeço a ler um texto, não compreendo, eu peço ali e desisto. Eu empeço de Apocalipse, não entendo nada de Apocalipse, então não vai de Apocalipse, vai em outros textos, empeça por Mateus. Todas as pessoas, quando se convertem, luego convertidas, o primeiro livro que ele deva ler, deve começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois para Hechos, depois para as epístolas pastorais. Amém, é verdade. E depois que vá para o Antigo Testamento, frequenta escola bíblica dominical, frequenta discipulados, busca falar com seu líder, não entendeu, não compreendeu, e acima de tudo, ora, pida o Espírito Santo para abrir sua mente, seu entendimento, benecer suas faculdades mentais. O Espírito
o que nadie antes dele tuvo em Israel: ser elegido para ser rei, ser lleno do Espírito Santo e profetizar. Pero a Bíblia ensina que é o segundo ano de reinado dela. Essa transformação que ele tuvo acabou. Capítulo 15 de 1 Samuel nos ensina quando Deus deu uma ordenança para ela. Ele desobedeceu ao Senhor. Ele não cumpriu. E por não cumprir, ele foi rechaçado por Deus. E achou interessante que ele reconheceu que pecou, pero ele não confessou a Deus, reconhecendo na íntegra que havia pecado. Ele buscou justificar seu pecado. Diz: mira, eu pequei, porque eu vi que era o melhor a ser, eu não tive outra opção. Pero nós não sabemos, sempre há uma segunda opção. Aí ou não há, irmãos? Pergunta para alguém: eu matei por quê? Legítima defesa. Pero havia uma outra opção? Ou não havia? Eu peguei ele ou ela, pastor, porque ele me agrediu, então se ele me provocou, pero não tinha outra opção, só não foi esta. Eu adulterei, forniquei, eu não teria uma segunda, só esta opção. Sempre há uma segunda opção. Então, se pecamos, nós não temos nem que querer justificar ou explicar. Deus não quer nossa explicação, quer, irmão? Não. Ele nunca pediu explicação para nada quando peca. Deus não espera a nossa explicação. Por quê, pastor? Porque ele vê tudo, ou não vê? Ele vê tudo. Aleluia! Deus vê tudo. Então, para que eu tentar explicar para ela? O que eu devo fazer é confessar: Senhor, eu não isso. Tu viu? Eu não isso. Eu pequei. Era isto que Saul devia ser. Ele nunca isto. Sempre que pecava, se explicava, justificava. Desobedeceu ao Senhor, perdeu na presença do Espírito Santo, e foi tão grave que depois disso ele reinou 38 anos. E eu quero vocês pensando: como pudo a reinar 38 anos fora da presença de Deus, sem o Espírito Santo? E foi tão verdade que ele tentou buscar a Deus em oração, não contestou, em sonhos Deus não falou com ele. Por meio do Urim e Tumim, as duas pedras que estavam na escola sacerdotal, Deus não falou. Por meio do profeta também não. Porque ele queria que Deus falasse com ele com respeito à guerra, se venceria, se não venceria, se ia ou não se ia, se Deus entregaria seus inimigos em suas mãos ou não. Pero em momento algum ele se arrependeu. Nós só teremos uma vida transformada por el Espírito Santo enquanto nós estivermos andando segundo a vontade do Espírito Santo. Amém. E essa peleia sempre vai estar dentro de nós, irmãos. Não se iluda, não pense que enquanto estivermos aqui vamos quedar livres disso. Não. E sempre nós devemos decidir por fazer a vontade do Senhor. Agora, como nós fazemos para manter com esta vida transformada por el Espírito Santo? O Senhor dijo para Josué, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Mira que o Senhor dijo para ele: primeira coisa a ser, para manter uma vida transformada por el Espírito Santo. Mira o que dijo Josué 1, verso de número 8 e 9: nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, senão que de dia e de noite meditarás em ele, para que guardes
e hagas conforme a todo lo que em ele está escrito, porque então harás prosperar tu caminho e todo te saldrás bem. Mira que te mando que te esforces e seja valientes. Não temas, nem desmaie, porque Jeová tu Deus estará contigo em donde quiera que vayas. Aleluia. Glória a Deus. Mira que ele dijo: nunca, versículo 8, apartará de tu boca el livro de mi lei. Amém. Em Deuteronômio capítulo 17, verso 18 e 19, ensina que quando estiver rei em Israel, que o rei deveria escrever um translado da Bíblia e estudar todos os dias para não pecar contra o Senhor. Josué, ao assumir é liderazgo de Israel, Deus ordena a ele, assim como Deus foi com Moisés, serei contigo, pero esforça-te, nunca parte de tu boca a língua de minha lei. O que Deus estava dizendo para ele? Que ele deveria ler a palavra. 3 ordenanças aqui está nesse texto. Primeiro, ler ou estudar a palavra todos os dias. Segundo, meditar em ela dia e noite. Quem entendeu, diga amém? Amém. Ler ou estudar a Bíblia todos os dias e meditar em ela dia e noite. Amém. O que é meditar, pastor? Meditar é pensar Amém. no que tu leste. Amém, irmãos? Pensa no que leste, no texto que tu leu, estudou. Pensa nele de dia, de noite. Abra com o Espírito Santo para te assim entender, compreender. Dia e noite. Terceiro, guardar ou obedecer sua palavra. O rei de Israel, como líder da nação de Israel, para não criar leis, para não fazer coisas que não foram da vontade de Deus, deveria ler, estudar a Bíblia todos os dias, meditar dia e noite. E nós outros, pastor, eu não sou rei, não sou governador, mas somos líderes ou não somos líderes? Quem é líder aqui? Levante a mão. Pouquitos sabem que são líderes. Pastor, eu não sou diácono, eu não lidero nenhum departamento da igreja. Não necessita para ser líder liderar algum departamento da igreja. 1 Pedro capítulo 12 versículo 9 diz que nós outros temos o ministério sacerdotal. Amém. E não é de los levitas, é de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Sacerdócio eterno. E se temos o sacerdócio eterno, significa dizer que somos líder. Amém, Jesus. Quem entendeu, diga amém. Todos nós outros temos responsabilidades com nossa vida espiritual e outros também. Aleluia. Quem aqui sabe que tem responsabilidade com a vida espiritual de outras pessoas, levante a mão. Amém. Eu não sabia disso, pastor. Então, porque não leu e se leu, não prestou atenção. Mateus 28, verso de número 19 e 20. Predicar o evangelho a toda criatura, bautizando em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar a palavra do Senhor. Amém. Não somos só para pastores e obreiros e alguém que tem um cargo eclesiástico, não, para toda a igreja do Senhor Jesus. Então já sabemos que somos líderes. E agora, como líderes, nós outros, a igreja de Cristo, deva ler e estudar a Bíblia todos os dias e meditar em ela, irmãos, também dia e noite, e guardar, obedecer. Salmo de número 1, no versículo 1 e 2, que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselho del envio mal ou pecador.
Não andem em el camino dela. Não sentem na roda de los escarnecedores. Estão só falando tonteria, escarnecendo, burlando das coisas de Deus. Não sentem na roda deles. Não escute os conselhos de los malos, de los pecadores. Não andem nos caminhos de los pecadores. Não assentem na roda dos escarnecedores. Agora, pastor, como fazer isso? No versículo 12 ensina. Aí muitos dizem, pastor, eu não quero o chisme, mas de repente vem o chismoso, vem aqui, o fofoqueiro em português, né? Em português é fofoqueiro, fuxiqueiro, falador. Em espanhol é chismoso. Pastor, os chismosos vêm e eu não tenho força para fugir dele. Que hago, pastor? Salmo 1 digo, para não dar ouvidos aos conselhos dos malos, dos impíos. Não sentai nas rodas dos escarnecedores, chismosos. E ele ensina como se livrar deles, destas coisas, no versículo 12. Quem está dizendo? Antes, supla-se, não é em ouvir os conselhos dos impíos, não é andar no caminho dos pecadores, nem sentar na roda dos escarnecedores. Antes, supla-se é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quem entendeu, diga amém, Jesus. A mente de muitos, até cristianos, a mente de muitos cristianos estão tomados por pensamentos malos, o coração lleno de rencor, ódio. Não habla, não saluda com o irmão, não lhe gosta dela, sempre falando mal de um e mal de outro. Por que isso, irmão? Na Bíblia diz, o próprio Jesus disse, não? Na boca habla do quê? O coração está lleno. Quando vê alguém falando de Jesus, há muitos que molestam. Diga só, esse irmão só habla de Bíblia, porque o coração está lleno de Bíblia. Os que só hablam de tonteria, de coisas carnais, males de um de outro, porque o coração está lleno disso. Quem está diante de Deus, habla de Deus. E não se molesta de alguém que está falando só de Deus, porque está diante de Deus. Só obra de igreja, de obra de Deus e tal, porque está diante disso. Amém, irmãos? E então, se seu prazer é em la lei do Senhor e em sua lei medida de dia e de noite, só assim vamos livrar. Porque se nossa mente, a Bíblia não diz em Santiago 1, no versículo de número 14 e 15, que o pecado concebe a mente. Ele diz assim, no verso 13, que nada é tentado por Deus, porque Deus nada o tenta, porque Deus não pode ser tentado. Verso 14 diz, pero quando somos tentadas, porque somos atraídos por nossos próprios desejos. Antes de a pessoa desejar, é o que pensa, ou não? Então, o pecado se concebe na mente, em forma de pensamento. De la mente, barra o coração. Nós outros não temos controle de nossos pensamentos. Já digo isso aos irmãos muitas vezes, eu repito. Nós outros não podemos controlar nossa mente, de não pensar coisas malas. Não podemos controlar. Pero nós não podemos permitir o pensamento mal barrar o coração ou não. Esses pensamentos só não pode ter vindo do diabo ou do inferno, porque em cielo não tem esse pensamento. Em Deus não há esse pensamento. Eu não vou deixar barrar isso para meu coração. Pensamento de envidia, pensamento mal de alguém, na malícia. Não, isso não é de Deus, não agrada. Eu não vou deixar barrar no coração, não. Porque se deixa barrar no coração, se converte em um ressentimento, falta de perdão, ressentimento, amargura, ira e morte espiritual. Então, pela mente, teremos o quê? Echar fora. Ora, pastor, para mim é uma guerra, não sei o que fazer. Medite na lei do Senhor.
Estude a Bíblia todos os dias. E medita em ela dia e noite. Em vez de tu estar em tua casa, alimentando, porque quando alguém te ofende, libera perdão para ele já. Libera, irmão. Porque guardar rancor de alguém é beber um veneno e esperar que aquele outro morra. Quem vai morrer é quem bebeu. Se tu foi ofendido por alguém, libera perdão já. Se tem que falar com ele, habla com ele, já perdona ele em nome de Jesus, ou ela em nome de Jesus. Pastor Pedro, não é fácil, pastor, não é fácil, não. E llena a mente pela palavra do Senhor. Leia a Bíblia e medita dia e noite. Não vai ter tempo para pensar coisas malas. E quando o diabo meteu um pensamento mal, tu terás discernimento que é do diabo, porque estará tão cheio da palavra que o Espírito Santo vai dizer: mira, isso aí não é de Deus, não é de outro. Mas é maligno, repreenda-me, servo. Ou você está repreendendo, me perdona, Senhor, me perdona. Eu estou aqui, mira, eu pensamento mal com minha irmã, tenha misericórdia, Senhor, me perdona, tenha misericórdia, Senhor. Por isso eu tenho que llenar minha mente da palavra, irmãos. Llena seu coração da palavra. Colossenses 4,16, Pablo dijo que os cristianos têm que ter a abundância da palavra dentro do coração. Ou seja, não é pouca palavra, é muita palavra. E a palavra de Deus. Desta maneira, o Espírito Santo nos ajudará. Ele, rei Saul, nem sequer tuvo uma cópia da Bíblia. Não estudava a Bíblia. Não meditava na lei do Senhor. Assim o que estava na gana. O profeta dijo: mira, o Senhor dijo para tu assim. Pero como não meditava na lei do Senhor dia e noite, não estudava a Bíblia todos os dias, não orava, tomou decisões por conta. As decisões, tu já parou para pensar? As decisões que tu tens tomado, tu tens consultado a Deus antes? Tu tens pedido a Jesus o direcionamento? Pastor, eu tenho orado, pero o que Deus disse? A questão não é só orar, é ver qual é a resposta de Deus a respeito desse tema. Eu senti em meu coração. Não, irmão, tem um cara que pode sentir em coração, porque a Bíblia diz, Jeremias 17, versículo 5, não é melhor, que maldito, ou seja, o coração do homem é engañoso, é o coração do homem, incorrigível. Não ser guiado por seu coração, ser guiado por el Espírito Santo, ser guiado por Deus. Pastor, eu vou orar então para Deus me revelar. Não, estude na Bíblia, medite na palavra. O Espírito Santo nos conduz a estudar a palavra, e o Espírito Santo habla. A maior revelação para a nossa vida é a palavra revelada por el Espírito Santo. Ele habla em sonho, habla em profecia, habla, sem dúvida, ele habla, pero nada disso substitui a palavra. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Então, se nós vamos meditar, estudarmos na palavra, Deus vai nos bendecer. Pablo ensina, por exemplo, para seguirmos diante do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz para ser lleno do Espírito Santo. No original grego significa ser lleno repetidas vezes do Espírito Santo. No versículo 19 e 20, ele ensina como ser lleno do Espírito Santo repetidas vezes. Como mantermos lleno do Espírito Santo. Aí ele ensina cantando hinos, alabanças, salmos. Amém? Amém, Jesus. Llenando a palavra do Senhor. Aleluia. Quem lhe gusta alabar aqui, levante a mão. Quem lhe gusta alabar? Glória a Deus. Talvez tu não alaba como a mim, pero ponga ali el aparato para alabar e tu vai ali alabando como pueda. Eu não sei cantante, eu também não. Eu não sei afinado, não importa. Deus entende. Tu não és afinado para muitos, mas para Deus és. Deus queda como padre, queda aí,
bobado, não? Com o menino que está aprendendo a falar tudo errado. Lembra? Menina, como está falando, menino, que coisa maravilhosa. Assim é Deus com nós outros. Alguém te diz, mas que ridículo essa irmã cantando. Meu Deus, que alegria. Mira, está me alabando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Alabe a Deus. Se llene de Deus. Não vai ter lugar para as coisas malas, depressão, opressão, mau pensamento, mau sentimento, ódio. Não vai ter nele, irmãos, não vai. Ela gosta do Espírito, vai estar te llenando. La paz. Tu não vai ser uma pessoa que, quando alguém te dá uma palavra, tu já dá 3, 4, já querendo. Não. Llene de la palavra. Llene tu mente de la palavra do Senhor. Medita dia e noite. Outro fator, já para terminarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19. Orai sem cessar. Efésios 6, 18. Orai em todo tempo. Colossenses 4, 12. Perseverai em oração e velando sempre. Ore. Pero não só ore no momento devocional em sua habitação. Vá conduzindo e falando com Deus. Às vezes a pessoa vai falando consigo mesmo, né? Sololoqueando, pensando coisas malas. Vou chegar e vou falar com meu marido, e porque ele tardou a chegar em casa, eu vou falar umas boas para ela. Ou então minha mulher, que isso, eu vou dizer umas boas para ela, e vou dizer isso, aquilo, e vai maquinando, gerando a mente. E quando chega, já está cheio das coisas malas que ele diabo cozinha no coração dele, odeia. E a boca é como uma metralhadora, destruindo, detonando tudo que vem por lá delante. Amém? Quando alguém, um bandido, um criminal, por pior que seja, ele tem direito de se explicar diante do juiz. Tem ou não tem? Tem. E às vezes alguém que faz não tem direito não. Caia! Que está errado. Caia! Tu está errado. Misericórdia. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então vamos nos llenar do Espírito Santo. Aleluia. Pela palavra em nossa mente, no nosso coração, e orar, buscar a Deus. Nós vamos manter sendo transformados por el Espírito de Deus, hasta que Cristo venha buscar seu povo. Amém? Que Deus nos bendiga poderosamente, e que o Espírito Santo nos ajude a seguir em esta caminhada. Aleluia. Eu necessito melhorar, irmãos. Eu necessito ser uma pessoa melhor. E só com a ajuda do Espírito Santo. Amém. E o instrumento que o Espírito Santo usa para trabalhar em nós outros é a sua palavra. Aleluia. Espada do Espírito. Glória a Deus. Por isso eu tenho que alimentar ela todos os dias. Em nome de Jesus. Eu tenho que falar com o Espírito Santo todos os dias. Tu também tens, irmão. Todos nós o temos. Espírito Santo, eu necessito ser uma pessoa melhor. Porque quando eu não tenho esse entendimento de que eu necessito ser uma pessoa melhor, eu juzgo as pessoas. Eu juzgo quem está junto comigo. Eu juzgo meus vizinhos. Eu juzgo a igreja, os irmãos. Porque eu penso que só nós temos que cambiar e melhorar. Pero Jesus deixou claro para nós outros que nós outros devemos ser a pessoa que desejamos que o outro seja. Henrique tem que cambiar. E eu, hipoteticamente dizendo, se eu não vou bem com o Henrique, aí eu penso, Henrique tem que cambiar, por isso que não vamos bem. Só ele tem que cambiar e eu sigo o mesmo. Eu tenho que ser uma pessoa que deseja que o irmão seja. Permisso e perdão por tanto nome, irmão. Amém, irmãos? Amém.
La mujer tiene que ser la persona que el marido desea. El marido tiene que ser la persona que desea que su mujer sea. Los padres tienen que ser la persona que desea que sus hijos sean. Los hijos tienen que ser la persona que desea que sus padres sean. Porque quando nós outros temos este entendimento e meditamos na palavra e oramos ao Senhor, o Espírito Santo passa a atuar em nossas vidas. Vamos sobre os pés todos em nome de Jesus.